Vamos puxar logo a resenha, porque senão o negócio vai ser só em dois planos. Hoje teve o anúncio, né? Hoje tivemos o anúncio oficial do nosso queridão, o bonitão O bonitão agora tá no Ceará, rapaz. Coisa bonita, né? Ceará anuncia a contratação de Pedro Raul. Vá com Deus, ó, coisa bonitinha, rapaz. Botaram até, olha os amendoados, ó, coisa bonita. Que fique por lá, aproveite o sol. Na noite deste sábado, o Ceará anunciou Pedro Raul como novo reforço para o elenco alvinegro. Como antecipado pelo Jael, o atacante veio por empréstimo junto ao Corinthians. O vínculo é válido para a temporada 25, lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até 28. O atleta que já passou por Botafogo, Vasco, Corinthians, chega para suprir a ausência de um camisa 9 no elenco do Vozão. Pedro, vice-artilheiro do Brasileiro de 22, tendo marcado 19 gols naquela edição do campeonato. Com a experiência internacional, a nova contratação, Ceará também passou pelo Toluca, além do Kashima Reysol do Japão. No Brasil também defendeu o Goiás. Pronto, tá aí anunciado o nosso querido Pedro Raul. A grande discussão ainda é sobre a sua remuneração, porque aí começa a briga, a tretinha, né? Tivemos inicialmente a informação do Pedro Ramiro, Luiz Fabiani, falando ali, eu acho que foi o Pedro Ramiro falando que era 70%. Posteriormente teve o Chafezeiro falando que era 380, 330. Aí o Trivela também 380, 330 por conta do Chafezeiro. Uma união interessante. E depois tivemos essa discussão que o meu timão tá falando que é 50%. E o Corinthians quer pagar 40% para ficar 60%. Aí vira, cada um tá discutindo quanto é. A única coisa que eu posso dizer sobre o Pedro Raul é, graças a Deus, o Corinthians teve a oportunidade de ter um time que estava disposto a pagar alguma coisa pelo Pedro Raul, né? Para muitos, 100%, mas emprestar o Pedro Raul seria importante. Para outros, 50% foi importante, que foi o que a gente fez aqui, uma enquete, a gente trouxe a enquete, 80%, se fosse 50%, teve gente que por 100 levava no aeroporto, por 50 era uma dádiva. Então, se for 70, se for 55, se for 60, se for 50, o Corinthians não vai ser menos que 50, porque todos estão colocando de 50 para cima. Então, de certa forma, estamos numa discussão de contrato estritamente em saber o percentual que o Ceará vai pegar para a contratação do Pedro Raul. Espero que ele se valorize, porque a única forma de termos um retorno com o Pedro Raul é ele jogando como titular, fazendo gol, se valorizando pelo Ceará e, de certa forma, depois casca o gato, não é isso? Se manda, se pica e simplesmente consegue ali ter uma sustentação. Acho que o Corinthians economiza bem, independente do valor. Se for 350 mil, se for 50%, né, 350, 355, tanto faz. Bota aí vezes 10 ou vezes 11, né? Aí você já tem ali os próximos dos seus 4 milhões só de redução. Isso pensando apenas em 50%. Então, 4 milhões, o Corinthians pensando no corte de despesas me parece pertinente. Lembrando que ele é a terceira fileira. Memphis, Yuri, Romero, Thales e tínhamos, né, Pedro Raul e nosso queridão, o Hector Hernandes. Depois temos a quarta fileira, que é o Giovani e o Guinegão. Daqui a pouco a gente já fala do Giovani. Então, a gente está falando da terceira fileira do Corinthians que estava onerando. E é o que eu falo para vocês no elenco do Corinthians. Você não vai ter 100% de jogadores reservas com a mesma qualidade que os titulares. Seus reservas têm que ser tem menos ônus para você manter no elenco. Então, quando você tem o Thales Magno ganhando muito, Romero ganhando muito, não pode ter um Pedro Raul ser a quinta opção, sexta opção do Corinthians. Não pode. Ele tem que sair. O Hector, não sei quanto ele cobra, mas não me parece ser muito. Até pelo nível de onde ele veio, né? Então, por exemplo, também não vale manter ele no elenco. Mas também já temos 5, né? 5 para 2 já é a mesma coisa dos zagueiros. 5 para 2. 2 posições, 5. Se você quer dar mais espaço para os jovens, essa oportunidade era emprestar o Hector. Se não, ele vira uma quinta opção dentro do elenco do Corinthians, entra na normalidade, o Corinthians consegue ali equilibrar suas finanças. Mas não para por aí, né? Porque o nosso querido
como eu posso dizer, né? Ceará que, pô, tá no coração de cada corintiano depois da saída do Pedro Raul, né? O Ceará é o segundo time. Antes era Portuguesa lá atrás, na década de 90, todo mundo. Portuguesa era o segundo time de cada torcedor e tal, aquele negócio todo. Eu acho que o Ceará se torna cada vez mais o segundo time de todo mundo depois do Pedro Raul. E pode, para muitos, ser definitivamente o segundo time de cada um. Ceará tenta o retorno do volante Charles, atualmente no Corinthians. Matéria de hoje. Após o anúncio da contratação de Pedro Raul, o novo alvo do Ceará no mercado da bola é um atleta do meio-campo. O Vovô agora tenta a contratação do volante Charles, atualmente no Corinthians e com passagem em Porangabuçu entre os anos de 2020 e 2021. A informação do jornalista Sérgio Ponte foi dada durante o programa As Frias do Sérgio da rádio O Povo. De acordo com o jornalista, o Corinthians não tem restrições quanto à liberação do atleta e as condições da negociação e do pagamento do salário seriam semelhantes ao fechado com Pedro Raul, no qual o Vovô irá pagar metade do salário e o Gutimão ficará responsável pela outra metade. O Charles defende o Corinthians desde 2024, quando atuou em 24 jogos e participou diretamente de um gol no Timão. Na atual temporada, ele entrou em campo 7 vezes, colaborando com assistência. Antes de chegar ao Timão, o Charles esteve no Midland da Dinamarca, por qual atuou por 3 temporadas. Então, meus amigos, Charles seria o jogador que o Corinthians estaria disposto a se livrar. Lembrando, falei para vocês aqui que o Charles, não só o Charles, né? Nós temos nesse setor 3 posições. 3 posições. E lá a gente vamos contabilizar. O Raniel está lesionado, mas está na posição, o Rian, o próprio Charles, o Alex Santana, o Maicon voltou, o Bidon chegou, temos o Martínez, o André Carrijo. Só aí são 8 para 3 posições. Como eu digo, sobra 2. Se você quer dar oportunidade para o menino da base, só o Luiz Gustavo Bahia estava ali para fazer a função do meio campo. Você tira um jogador para que você possa necessariamente dar mais rodagem para ele, oportunidade e, de certa forma, você abre espaço para o menino da base. Portanto, 8 para 3 posições. No Campeonato Paulista, tivemos até o Coronado jogando nessa linha do tripé, né? De composição. Então, eventualmente, você pode ter ali até 9 opções para 3. Então, há um excesso de jogadores nesse momento em que o Corinthians pode se ver aliviado na sua folha. O que vocês acham aí sobre o Charles? Charles no Ceará, ali nos mesmos moldes que o Pedro Raul. O que vocês acham? Gostaram aí da saída do Charles? Não gostaram? Vou opinar logo sobre isso. Pelo excesso de jogadores, primeiramente, e por entender, nesse momento, a gente está falando de fevereiro, acho que o Corinthians poderá, se não tiver a cerejinha francesa, ter uma bala de prata lá no meio do ano, lá na segunda janela, que vai ser de 3 meses. Então você vai ter a possibilidade de elevar o seu meio-campo com a contratação de melhor qualidade. Então você precisa reduzir um pouco o investimento, ou pelo menos a folha salarial, a carga salarial. Então, como você tem 8 opções, ou até 9, ou até 10, se você contabilizar, inclusive, o Gustavo, né, o Luiz Gustavo Bahia, você teria a possibilidade de dar essa minutagem ao Charles, até você colocar uma obrigação de compra ali, se ele bater metas, porque ele já passou por lá, pelo Ceará. E você, de certa forma, avalia, né, o mercado para trazer um jogador de meio. Então, na minha concepção, não é ruim. Infelizmente, o que pesa a contratação que foi muito recente. Só que, eventualmente, o Charles não jogou, não demonstrou. Infelizmente, às vezes acontece. Eu achava que ele ia desempenhar mais do que aconteceu. Ele pode desempenhar no Ceará, ou voltar, ou dar um retorno ao Corinthians, retorno no sentido de bater 0-0, né?
no mínimo, numa contratação, 2,5, 3 milhões. No Brasil está acontecendo muito isso. Não acho ruim. Então, eu faria esse empréstimo. Beleza? Então, o que vocês acharam? Gostaram? Manda aí.